Tá ouvindo agora? Dá um oi aí. Testando, testando. Agora sim? Ah, bonito aqui, esqueceu de ligar o microfone, né? Ai, gente, ó, TDAH é foda. Vamos lá, tudo de novo então, porque vocês não estavam me ouvindo. Então vamos lá. Muito boa noite. Se você está vendo esta live pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou Ana Luísa Faleiro, cofundadora aqui do Espaço Viver com Leveza e hipnoterapeuta. O objetivo aqui desse nosso quadro Terapia em Dia é conscientizar você sobre temas que são frequentes dentro dos meus atendimentos. E também falar da ferramenta que eu trabalho, que é a hipnose, e mostrar para as pessoas o quão maravilhosa essa ferramenta é para tratar as nossas questões emocionais de uma maneira muito segura, rápida e eficaz. Porque aqui também a gente tem pressa para ser que vê que, putz, se você não tem uma relação legal com a comida, ou se de repente você conhece alguém que sofre com essa questão de compulsão alimentar, que quer sair disso, né, quer ter uma vida mais saudável, quer emagrecer, quer se ver no espelho e se gostar, manda esta live para essa pessoa, me ajuda a compartilhar conteúdos como esse, tá? Se você está vendo isso no YouTube, já curte, deixa um comentário sobre temas que você gostaria de ver eu falando. Compartilha também este conteúdo com pessoas que você sabe que vão se beneficiar. Me ajuda aí com esta missão. Muito bem, gente. O que é a questão aqui que vocês vão descobrir sobre compulsão alimentar? Tá? Que compulsão alimentar não é falta de controle, não é sobre ter força de vontade. Vocês vão ver que tem muito mais a ver com nosso sistema, né? Nosso cérebro, como que ele funciona. Sobre o mal que a indústria alimentícia faz, sobre a questão da nossa vida moderna, sobre a questão da cobrança que a gente tem, da dor que a gente sente, de alguma forma a gente busca se aliviar, tá? Vocês vão ver isso. E para a gente começar aqui a nossa live de hoje, eu quero explicar algumas coisas para você que você vai ver que envolve muito você entender como que o nosso cérebro funciona. Porque a partir do momento que você entende como o cérebro funciona, vai ter um momento que você vai se ver, por exemplo, comendo ou acontecendo alguma coisa na sua vida que eu dei de exemplo aqui, e você vai falar assim: nossa, a Ana me falou exatamente isso. E aí, quando a gente cria consciência sobre as coisas, a gente tem conhecimento, nós temos mais poder de ação para fazer diferente. Então é por isso que, tanto dentro das lives quanto dentro dos meus atendimentos, eu gosto de explicar as coisas, às vezes, tintim por tintim, sabe? Como é que funciona a nossa cabeça, como é que funciona a nossa mente, nossas emoções. Porque quando a gente tem esse entendimento, a gente entende muita coisa que está acontecendo com a gente e a gente consegue, às vezes, só de ter esse conhecimento, ter um comportamento diferente. O que eu quero explicar aqui para vocês é sobre homeostase. Nossa, Ana, que nome mó estranho, tá? Não quero falar também tecniquez aqui. Pensa que dentro do nosso corpo tem um sistema que quer que você fique em equilíbrio o tempo todo, tá? É como se fosse uma balança. E à medida que essa balança entra em desequilíbrio, putz, é aí que começa, né, algumas questões no nosso corpo, tá? E você já vai entender isso. Então, quando a gente vive períodos de muita ansiedade, depressão, quando a gente vive em excesso de estímulo, muita tela, muita comida palatável, ou a gente está passando por situações onde envolve muito medo, cobrança, estresse constante, pronto, o nosso corpo já entrou em desequilíbrio. E quando o nosso corpo entra em desequilíbrio, tem uma areazinha do nosso cérebro que se chama, né, sistema nervoso central. E daí dentro do sistema nervoso central tem o sistema nervoso simpático, que é aquele modo de luta ou fuga que você deve conhecer muito bem, que vai te preparar para o perigo. E quando a gente está sobre esse estado de luta ou fuga, quais são as consequências? Uma, a gente vai ficar mais impulsivo.
2, a gente vai ter mais dificuldade de ter autocontrole. E 3, essa é a hora que o nosso córtex pré-frontal, que é a parte que faz com que a gente seja pessoas racionais, né, que a gente consiga pensar ali de uma maneira lógica, é uma parte que vai estar dormindo, vamos dizer assim, quando esse modo luta ou fuga está ativado. Então, é por isso que, de repente, você quer muito seguir uma dieta, né? Só que, putz, você teve um dia mó estressante, aconteceu mil coisas, o seu modo, o seu sistema nervoso simpático tá ligado. É claro que você não vai pensar assim, nossa, eu vou sim seguir a minha dieta e comer aquela marmita que eu preparei. Não, você quer, né, comer uma coisa gostosa, de preferência com muito açúcar, com muito sal, com muito gordura. E aí é que entra a questão do corpo buscar o equilíbrio. Porque uma coisa eu quero que vocês entendam, né? O nosso cérebro, ele vai sempre querer proteger a gente, garantir a nossa sobrevivência. E ele também vai sempre buscar aquilo que é prazeroso e evitar a dor. Quando você está estressado, quando você está ansioso, quando você está sofrendo muita cobrança, isso é gostoso? Não. Então, isso não é gostoso. Simpático lá, alerta ligadão, corpo em desequilíbrio, corpo quer voltar em equilíbrio. O que que ele vai buscar? Ele vai buscar um certo tipo de conforto. E aí, normalmente, o que está mais disponível para a gente? Nesses momentos de estresse, de pressão, de ansiedade? Comida. A comida está mais disponível para a gente. Então, logo, o que a gente vai fazer? Para parar de sentir o que a gente está sentindo, aquilo que é desconfortável, que não é agradável, a gente vai comer. E aí, quando a gente come, nossa, é aquela explosão de dopamina no nosso cérebro, porque é muito gostoso comer, né? Muito gostoso comer um hambúrguer, é muito gostoso comer um Snickers. Nossa, só de falar essas coisas já me dá vontade já. Então, assim, é por isso, esse, claro, é um dos motivos que faz a gente hoje em dia ter uma relação que não é saudável com a comida, por toda essa questão de química do nosso cérebro, tá? E aí tem um outro ponto aqui que eu vou entrar, que eu acho que é importante dizer, que é sobre o que a indústria alimentícia faz com a gente. Porque assim, ó, você já percebeu que nem eu falei, né? Quando você quer se aliviar, você quer comer, você não pensa assim, eu vou comer um chuchu, vou comer uma maçã. Isso aqui é uma coisa gorda. E por que que isso acontece? Tem também um porquê. Tem uns culpados, vamos dizer assim. E um dos culpados é a indústria alimentícia. Então, o que eles fazem com a gente, eu falo que é desleal. É desleal porque os caras estudam o nosso cérebro e eles entendem exatamente o que fazer para, digamos, viciar a gente em certos tipos de comida. Você pode ver que dentro da natureza não existe algo que tenha gordura, sal e açúcar, né? E aí o que que a indústria descobriu? Que quando eu junto essas três coisas, nossa, o nosso cérebro adora, ele fica loucão, a gente não se sacia, porque pro nosso corpo aquilo ali é uma coisa estranha, né? Não é um alimento natural. E aí a gente, nossa, fica querendo comer mais e mais e mais daquilo. Então, o que a indústria alimentícia testa antes de colocar certos alimentos na prateleira? Eles vão testar textura, crocância, o açúcar, se está no nível ideal, a combinação perfeita entre sal e açúcar. Esses dias eu fui tomar Nescau e fazia tempo que eu não tomava Nescau. E quando eu tomei, eu falei, nossa, esse Nescau tá mais doce, tá com mais açúcar. E a Angela percebeu a mesma coisa. E se você for ver, gente, as coisas cada vez estão com mais açúcar, estão com mais sal. E não é à toa. Eles fazem isso justamente para que quando a gente coma, gere essa liberação toda de dopamina, a gente sinta esse alívio imediato
e dê aquela relaxada e a gente se sinta bem por alguns instantes. Um outro exemplo é a questão do bis, né? Quem aqui consegue comer um bis só? Porque eu não consigo. Então, todas essas questões também interferem para que a gente hoje não tenha uma relação legal com a comida. O que a indústria alimentícia faz com a gente, eu fico, olha, impressionada. Tem uma outra coisa que, quando eu estava fazendo a live, eu acabei descobrindo que é uma coisa que se chama Bliss Point, que é algo que eles procuram fazer, né, juntando o açúcar, gordura, sal e misturar essas coisas para trazer o máximo de prazer dentro do alimento. E aí, quando eles veem que tá bom, vamos vender isso aí. Vamos viciar a galera no nosso alimento. Então, ó, a gente já tá vendo aqui que a questão da... Vamos passo a passo, né? Vem comigo. A gente tá vendo aqui que a questão da compulsão alimentar tem muito a ver com a química do nosso cérebro, né? E também tem muito a ver com os alimentos que hoje em dia a gente tem acesso. Um outro ponto que eu acho que é importante falar é a questão da nossa vida moderna. Então, hoje, pessoal, além da gente ter todo esse acesso à comida, a gente também tem uma facilidade de ter delivery, né? Então a gente não precisa mais sair. É muito fácil a gente ter comida hoje em dia, né? Chegar na nossa casa sem que a gente precise se deslocar. A gente fica conectado a telas o tempo todo, a gente tem muito excesso de informação, e isso também faz a gente ficar em estado de alerta, e isso também faz com que libere dopamina, 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 dopamina rápida. E o que, que acontece quando o nosso cérebro fica o tempo todo ali na liberação de dopamina? A gente fica menos tolerante ao tédio, a gente começa a sentir menos prazer nas coisas simples, a gente começa a se tornar pessoas mais impulsivas, porque a gente não tem mais paciência, e a gente tem essa necessidade de ter uma recompensa mais rápida. É por isso que hoje em dia as pessoas têm dificuldade de parar a vida para ler, para fazer uma meditação, porque o tempo todo a gente está cheio de estímulos. E Ana, o que, que isso tem a ver com o assunto da compulsão alimentar? Tem tudo a ver, porque da mesma maneira que a gente se acostuma, vamos supor assim, a todo dia acordar, ir trabalhar e fazer as mesmas coisas, o nosso cérebro também se acostuma com essa dopamina rápida. E aí, quando você não tem essa dopamina rápida, ele sempre vai buscar o que tiver mais rápido ali. E, novamente, o que está mais ao nosso alcance? É a bendita da comida. É que você pode sair do teu trabalho, ir ali numa panificadora comprar um docinho, você pode pedir um iFood. Então, entende que a questão da compulsão alimentar que eu venho falando aqui nessa live não tem a ver necessariamente só com questão emocional? Nunca é só uma coisa, pessoal. E eu quero trazer isso para vocês porque eu acho importante trazer esse tipo de conhecimento, porque isso é o que todos nós vivemos, né? Eu vivo isso, você vive isso, todos nós vivemos nesse mundo, nessa vida moderna, acesso a essas comidas super gostosas. E provavelmente antes de eu te falar isso, você não tinha noção sobre. Mas agora você já começa a entender um pouquinho dos seus comportamentos, um pouquinho de como a sua cabeça funciona, e de repente tomar essa decisão de repente, talvez seja legal eu cada vez diminuir mais os industrializados, né? Talvez seja legal eu tirar o iFood, dificultar o iFood aqui do meu dia a dia para não ficar pedindo comida. Agora entendi, porque quando eu estou estressada, acontece isso no meu cérebro, meu corpo entra em desequilíbrio, e isso é desconfortável, e meu cérebro não gosta de sentir dor, e é por isso que na hora eu penso em comer um doce, né? Então é importante eu também falar essa parte e não falar só sobre a questão do emocional, que a gente vai ver aqui também. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, né? Que quando
ocorre essa liberação de dopamina, né, quando a gente come uma coisa muito gostosa, você já percebeu o quanto a gente fica relaxado, né? Justamente porque a liberação de dopamina causa esse relaxamento, essa sensação de prazer. Nosso sistema simpático ele vai entrando em parasimpático, que é quando a gente começa a descansar, que é quando o nosso corpo também entende que está tudo bem e ele pode fazer o processo digestivo dele em paz. Vem aquela sensação, né, de paz, só que é momentânea. E aí, Ana, o que você tem para falar sobre a questão emocional, né? Como que a compulsão alimentar ela tem a ver também com as nossas emoções, sobre o que aconteceu na nossa vida. E o que eu tenho para falar para vocês é contando um pouco da minha história. Então, assim, né? Quem nunca teve uma época de episódio de compulsão? Porque eu tive uma vida. E assim, o nosso cérebro, ele também é uma máquina de associação. Você já percebeu que às vezes você conhece uma pessoa, daí você pensa, nossa, essa pessoa é parecida com fulano? Então, o nosso cérebro o tempo todo está associando as coisas que a gente está vendo com informações que a gente já obteve. E é legal você saber disso também, porque aqui já pode cair algumas fichas para você, né? Então, se a gente é uma máquina de associação e de significados, isso significa que para cada pessoa, baseado no que ela viveu na vida dela, ela vai ter um entendimento sobre o que a comida significa para ela, tá? Então, a gente cria muitas associações emocionais, onde a comida a gente entende como um afeto, como um acolhimento, como uma recompensa, como uma conexão, sabe? Eu, por exemplo, quando eu era pequena, meus pais, eles saíam para comer. E aí eles comiam, e aí quando a gente chegava em casa, o meu pai fazia uma coisa que se chama mexido, né? Mineiro fala mexido. E aí você misturar arroz, feijão, ovo, um pouquinho de cebola ali, né? As coisas que tem tudo na geladeira e vai colocando na panela, mexe, vira mexido. Então depois que eu saía com eles para comer, daí eles comiam também. Meu pai chegava em casa, fazia mexido e eu comia de novo. Pra você ver, né? Que a criança aqui não era fraca, não. E essa questão do mexido, até esses tempos atrás, eu falei assim pra ela, né? Falei, nossa, que vontade de comer mexido. E na hora veio assim a lembrança do meu pai, né? Então, para você ver o quanto a comida, ela vem com memória, né? Ela vem com emoção, ela vem com um significado. E aí, quantas coisas, né, dentro do seu dia a dia relacionada à alimentação que você está enxergando a comida como isso, como um afeto, como um acolhimento, como uma recompensa, como uma conexão, porque você, de uma forma inconsciente, aprendeu isso. Porque, por exemplo, quando a gente é criança, você já percebeu que às vezes a gente está triste, aí vai lá alguém dá, sei lá, um chocolate pra gente, a nossa avó faz um bolo, sua mãe faz uma comida que você gosta para você se sentir melhor? Então, o que que a nossa mente aprende, né? Ah, então comida é para quando eu tô triste e me traz conforto. Automaticamente ela pode fazer essa associação. Ou quando, por exemplo, a sua mãe, seu pai te prometia te levar no McDonald's se você tirasse uma nota boa na escola. Então a criança, ela vai associar a comida como uma recompensa, né? Ou até mesmo quando toda a família se junta para comer e aquele é o único momento que a família se junta para comer. O que que uma criança pode aprender disso, né? Associar com a comida. Ah, que comida é conexão. E aí, quando nós somos adultos e a gente sente que precisa dessas coisas, né? A gente vai recorrer à comida. Então, olha só também como tem essa questão emocional que acaba pegando muito pra gente, né? Além das outras questões que eu estava falando, tá? E aí,
eu fui, depois que eu comecei a ter entendimento sobre essas coisas, eu comecei a entender que a minha relação com a comida era uma relação assim tóxica, né? Onde eu estava acima do peso, onde eu olhava para mim e eu não gostava da minha aparência. E aí, quando a gente também tem esses episódios de compulsão alimentar, a gente começa a criar uns comportamentos que a gente sente muito vergonha, né? Por exemplo, a questão de comer escondido. É porque senão a gente pensa que as pessoas vão julgar a gente por aquilo que a gente está fazendo, sendo que às vezes só está na nossa cabeça. Mas não importa. Aí o que que acontece, né? Tinha uma época que eu trabalhava no telemarketing, e aí vocês sabem a história de como que é o telemarketing, né? O estresse, a loucura que é. E, gente, depois que eu saía do trabalho, todos os dias eu tinha que comer um docinho que se chamava pé de moça. Esse docinho é muito bom. E aí depois eu descobri um docinho que é o pé de moça, que ele era coberto de chocolate. E todo dia, e esse docinho ele tem 300 calorias, só para vocês terem ideia. E assim, a gente treinava nessa época. Só que, comendo esse docinho, chegava em casa, comia também. Eu engordei uns 4 quilos em pouquíssimo tempo. Só nessa brincadeira de ficar comendo. Por quê? Porque, assim, é aquilo que a gente estava falando lá em cima, né? Putz, estresse, né? O corpo entra ali no modo luta-fuga. Estamos em desequilíbrio, o corpo vai buscar equilíbrio, quer fugir da dor, buscar algo reconfortante. Vamos ali comer um docinho. Fora todo o significado emocional que a comida tinha para mim, né? Essa questão de repente, um alívio, né? De um refúgio, para eu não sentir o que eu estava sentindo. Quando eu era adolescente, daí eu fiquei refletindo também, até mesmo para fazer essa live, e pensando nesses meus momentos de compulsão alimentar, porque eram momentos que uma hora era mais em alto e outra hora era mais em baixo. E fazendo essa live, refletindo e tudo mais, eu vi que os momentos que eu mais tinha essa questão de compulsão alimentar eram em momentos que eu estava passando por muito estresse. Então, para você ver como o estresse é um fator que contribui muito, tá? Mas momentos também que eu estava sentindo de alguma forma dor emocional, sabe? E aí, é claro que, novamente, a gente vai buscar, né, um conforto. Por exemplo, na adolescência, na adolescência é um momento, assim, caótico na nossa vida. Então, eu me pressionava muito para emagrecer, eu sofria muito porque quem não sofreu por ter bullying, né? Mas eu também tinha muita questão de rejeição por conta das pessoas que eu gostava e o sentimento não era recíproco. E aí eu entendi que, putz, comida me faz me sentir melhor. É o momento que eu vou ter ali para não lembrar dessas coisas. E aí eu fui ganhando muito peso, tanto que teve uma época da minha adolescência que eu tinha 94 quilos. Não tinha 1,70 m nessa época, então pra vocês verem como que eu era gordinha, sabe? Então, eu tô querendo mostrar essas coisas pra vocês relacionadas à minha história, porque eu demorei muitos anos pra entender que eu achava que eu tinha que fazer uma dieta, né? E não que as pessoas não tenham que fazer dieta pra chegar no peso. Mas eu achava que era isso que de fato ia me ajudar. Sendo que não era. Era mudar as coisas que estavam na minha cabeça, era criar consciência para os significados que eu estava dando para a comida. Era eu entender que, putz, quando eu estou estressada acontece isso e isso, então eu tenho que ir para um caminho diferente. Então, por isso que eu acho legal contar essas histórias para vocês, porque provavelmente vocês já passaram ou passam por isso, e vocês não precisam levar anos para entender, né, o que eu estou falando aqui, né? Porque eu precisei levar anos para hoje ter o conhecimento que eu tenho e para hoje fazer diferente, mas eu não quero que vocês levem anos para isso. Então, ó, para ficar bem claro aqui, qual que é o ciclo da compulsão, né? Para você, tipo assim, para a gente pegar todo o conhecimento dessa live aqui
e te mostrar como que é o ciclo da compulsão, para você ficar bem ciente disso e ver quando isso estiver acontecendo, você parar. Então, estresse, né? A gente viu que estresse aqui, pressão, cobrança, todas essas coisas é um dos fatores determinantes para que a gente descarregue na comida. Então, estou muito estressado, quero um alívio imediato. O que está mais próximo? Comida. Comida, comi uma coisa gostosa, nossa, vai ter aquele pico de dopamina, eu vou sentir aquele alívio temporário, né? Aquela paz. Só que muitas vezes, né, em seguida vem também aquela culpa, porque você comeu demais, você acha que você não devia comer aquilo. Só que daí o que acontece também? Mais estresse, porque daí você está se cobrando por uma coisa, você está se culpando, novamente, né, vai vir aquele desequilíbrio e aí você vai querer comer algo de novo. E aí esse ciclo, gente, ó, continua se você não parar. Por isso que é importante a gente entender, tá vendo? E Ana, já entendi bastante coisa aqui na live sobre cérebro, sobre a indústria alimentícia, sobre o quanto o estresse contribui para que a gente coma mais. Agora eu quero entender como que a hipnoterapia pode me ajudar com essa questão da compulsão alimentar. Vamos lá. A hipnoterapia, ela pode te ajudar, por exemplo, com os gatilhos que te levam à compulsão alimentar. Então, dentro das sessões comigo, a gente vai ter uma conversa para entender como que é o teu dia a dia, como que é a sua relação com a comida. E aí a gente já vai entender alguns gatilhos que você vai criar consciência. A partir do momento que você começa a entender os gatilhos, você fica mais presente sobre eles no dia a dia. E aí, novamente, fica mais fácil de você ter um comportamento diferente do que você vem tendo. Toda vez que você tiver um comportamento diferente, você está reforçando um novo comportamento e enfraquecendo um velho comportamento. E é assim que a gente vai reprogramando a nossa mente também. E quando a gente tem um comportamento diferente, a gente também tem um resultado diferente. Então, este é um ponto. Um outro ponto também é a questão da gente diminuir o estado de alerta do teu cérebro, que acaba te levando a comer de maneira desenfreada. Então, dentro das sessões comigo também, a gente trabalha muito a respiração, que ajuda com a fisiologia do corpo, tá? Então, eu já falei isso em algumas lives, mas apenas com a respiração a gente consegue se colocar em um estado de ansiedade ou um estado de tranquilidade, tá? Dentro dos atendimentos, eu ensino a respiração para a pessoa, para ela sair do modo alerta e entrar no modo calma, no modo tranquilidade. Então, só com a respiração a gente também já consegue evitar muitos nossos comportamentos de impulsividade, né, que chega ali num determinado momento que a gente está estressadão, a gente quer comer, faz o exercício de respiração. E isso também já vai te ajudar. Uma outra forma que a gente também pode trabalhar com a hipnoterapia, né, dentro dos atendimentos, é a gente entender as associações emocionais que foram criadas no teu cérebro por conta das vivências que você teve, que a gente estava falando lá atrás, né? De a tua mãe, quando você estava triste, te dava um chocolate, ou se você tirasse uma nota boa, você ia sair para determinado lugar. Então a gente vai entender as partes da sua história que você deu um significado para a comida que hoje não está te ajudando, e a gente vai ressignificar isso, mudar esses significados para significados que hoje te ajudam a ter um relacionamento melhor com a comida. E por último, é a questão de também melhorar o autocontrole emocional. Então, gente, o tempo todo a gente está sendo bombardeado de informações, né? Você abre o Instagram, você vai ver lá um anúncio de sushi. Você nem estava pensando em sushi. Aí você está no trabalho, você vê lá uma notificação do iFood te dando cupom de desconto. O que acontece? Nesse momento, né? Às vezes o seu primeiro impulso é você pedir um lanche. Então, dentro das sessões também, através de ferramentas, a gente consegue trabalhar essa impulsividade para que você consiga ter mais controle emocional dentro dessas situações. Beleza? Entendi, Ana. Gostei, achei interessante esse papo aí que você está falando de hipnoterapia, achei interessante aí
tudo que você pontuou na live, aprendi bastante. Agora eu quero dar um passo além. Eu sinto que eu estou decidida a sair desses comportamentos aí compulsivos, eu estou querendo melhorar mais a maneira como eu gerencio meu estresse para não descontar na comida. Eu realmente quero essa mudança, eu estou decidida. E eu quero saber como que eu posso fazer para conversar mais com você, para você me dar ali um norte, né? Então, o que que eu posso te dizer sobre isso? O que eu te indico é você começar pela minha sessão Ritual da Consciência, que é um papo comigo, onde a gente ele vai ter cerca de 1 hora e meia para a gente conversar, para entender sobre a sua história, identificar padrões que estão te fazendo você ter o mesmo resultado, aquele resultado que você já não aguenta mais, né? De repente pode ser ganha peso, perde peso, de repente não consigo ter constância com a dieta, estou muito estressada e estou vendo que eu estou engordando muito porque eu estou descontando comida, esse é o mesmo resultado. Então, dentro da sessão, a gente consegue identificar os padrões, você vai criar consciência sobre esses padrões, e já quando a gente cria consciência, já está no nosso campo de radar, já fica muito mais fácil da gente, na hora que está acontecendo, né, ali um momento de compulsão, a gente escolher fazer diferente. E melhor que isso, você sai com um plano prático para que dentro ali, né, dos próximos dias, você mude os seus comportamentos, mude seus pensamentos para consequentemente você alcançar o resultado que você deseja. Além disso, você também tem um acompanhamento de 7 dias meus ali no WhatsApp para você mandar se você está tendo dificuldade, se você está conseguindo, se você não está conseguindo. E mais do que isso, né? Após ali os 7 dias, eu entro em contato com você para saber como é que foi, se você conseguiu colocar em prática, caso você não tenha vindo falar comigo, né? O que você teve de dificuldade, para te dar mais umas orientações ali, para se você quiser, né, você caminhar ali com o que você já aprendeu comigo, com o mapa, ou se fizer sentido, para a gente fazer mais algumas sessões juntos, né, caso você ache que é necessário. Essa sessão você vai ter acesso lá no link da minha bio. Para quem assiste as minhas lives e fala para mim, eu dou 15% de desconto. Então, aproveita, tá? E é isso, gente. Deixa aí os seus comentários sobre próximas lives que vocês querem que eu fale, próximos temas. Excluam o iFood. Esse negócio não é de Deus. Cuidado com os industrializados, porque, como vocês viram aqui na live, eles fazem as comidas para viciar a gente mesmo. Quanto menos a gente puder comer, melhor, né? Não é que a gente não vai comer nunca mais, né? Porque isso é impossível. Mas é bom a gente ter essa consciência aí de que eles fazem cada vez mais as coisas com mais açúcar, com mais sal, com mais gordura para viciar a gente mesmo. Gente, eu vou nessa. A gente se vê aí na próxima live. Obrigado a todos que viram até o final. Beijos.